Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudo. Bem-vindos e bem-vindas. Várias perguntas aqui no chat já. Hoje nós encerraremos o tema sobre a vontade, né? Como não daria para dividir isso em dois encontros de forma que ficassem bem substanciados, eu pressionei um pouquinho, então hoje vai ser um pouco mais corrido do que o habitual, mas nada que sejam temas que possam desdobrar em coisas muito maiores, apenas pelo conteúdo mesmo, ok? E já de início já comunico vocês que na semana que vem não haverá este estudo, o da terça-feira ocorrerá normal, mas este não acontecerá na quarta-feira que vem, dia 18, porque eu estarei fazendo palestra, ok? Depois retorna e os estudos irão até o meio de dezembro e depois nós encerraremos e retomaremos em fevereiro, ok? Então, a todos vocês que estão acompanhando na Rádio Amigo Espírita, no SoundCloud, pelo YouTube, de todos os locais do Brasil e também brasileiros que estão fora do país e até algumas pessoas de língua espanhola ou castelhano que também acompanham e deixam mensagem, sejam todos muito bem-vindos. A presença de vocês é muito importante. Ok? Vocês, companheiros, também, deixa eu ver se eu não vou esquecer ninguém. O pessoal falando que quer que eu vá para lá, para cá, se eu pudesse eu iria para todos os locais, mas eu também dependo de convite, né? Aqui eu sou conhecido, mas fora desse estudo eu ainda sou um anônimo, então fiquem tranquilos que se o trabalho for positivo, com o tempo os convites começam a aparecer, alguns já estão surgindo aí, mas sábado eu atualizo a agenda e coloco lá na minha página, mas vamos focar no estudo aqui. Deixar o meu boa noite para o Nando de Jundiaí, São Paulo, a Adriana Vieira de Bangu, no Rio de Janeiro, a Deise também do Rio de Janeiro, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, a Márcia de Teresina, no Piauí, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, desejando boa vontade a todos nós, a Helenice de Barra do Garças, no Mato Grosso, o Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais, a Rosita de Blumenau, Santa Catarina, a Marley de Curitiba, Paraná, o Roberto do Japão, acordando agora, o Allan Kardec do Rio de Janeiro, Sirlene de São Paulo, capital, assim como a Clemilde, também de São Paulo, capital. Ok? Quem não está enxergando nada, atualize a página, ok? Dê um F5 e aí vai ficar tudo tranquilo, ok? A Márcia também, não sei se é Marciá, porque tem um H no final, da Lapa, no Rio de Janeiro. E a Eliane já sofrendo porque o estudo volta só em fevereiro. É bom para o pessoal que não está conosco nos alcançar e para esse conhecimento todo dar uma assimilada. E é necessário dar essa parada aí. O estudo vai longe, né? Nós ficamos desde fevereiro, o primeiro estudo está acontecendo, estamos só no capítulo 4. Se for direto, não vai dar. Esse é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. É realizado pela Rede Amigo Espírita, que oferece à plataforma Hangout esse espaço para que nós possamos executar esse estudo, com 100 vagas aqui na sala, ok? E eu sou Vitor Antenori Rossi. Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, também chegando agora. Esse é o encontro de número 23, capítulo 2.3, Vontade, parte 2. Então vamos direto para a literatura. A vontade deve e pode ser trabalhada através de exercícios mentais, da geração de interesse e de motivação para conseguir-se a autorrealização, a conquista de recursos de vária natureza, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em saúde, da conquista da beleza, dos ideais de engrandecimento humano. Então vamos lá. A vontade deve e pode
ser trabalhada através de exercícios mentais. Por que a vontade deve e pode? Porque a evolução é uma fatalidade, tá? Ou seja, evoluiremos querendo ou não. O que podemos fazer é dar uma pausa, segurar um pouco, dificultar as coisas, mas evoluiremos. Se nós iremos evoluir, então por que não fazermos isso da forma menos dolorosa e da forma mais assertiva possível? Essa é a proposta. Não é no sentido de comando que eles estão trazendo essa temática, né? Você deve fazer isso por quê? Porque o quê? Porque se eu não fizer, eu vou para o inferno? Não. É porque se você não fizer isso, você vai prolongar o seu sofrimento, que não é necessário. Tá? O sofrimento é para o aprendizado, e uma vez aprendido, não há necessidade de ficar repetindo, né? Como um aluno que repete de ano. Ela pode, então, e deve ser trabalhada através de exercícios mentais, da geração de interesse, de motivação para conseguir-se a autorrealização. Como seria a questão de conseguir a autorrealização? É realizar-me, tornar-me real. Tornar real aquilo que é utópico, tornar real aquilo que é simbólico, aquilo que é abstrato, ou seja, aquilo que é inconsciente. E transformar aquilo em um comportamento, transformar aquilo numa atitude, transformar aquilo num pensamento, tá? E com isso eu vou me realizando, me transformando em uma coisa real. Porque o que nós somos hoje é um projeto, um protótipo de algo que pode vir a ser, de algo que gostaríamos de ser, mas que ainda não somos. Tá? Por isso nós temos sempre essa mentalidade de querer algo mais. A autorrealização é quando esse algo mais se torna concreto. Exercícios mentais. Eu trabalho isso aqui no seguinte ponto. Se você é uma pessoa que nunca fez exercício mental, não se esforça em leituras, trabalha muito mais a sua parte de praxis na vida, né? Do pragmatismo, de fazer as coisas. Olha, Vitor, eu trabalho o dia inteiro ali, assinando papéis, levando coisas para os outros, ok. Só que então o seu campo mental talvez esteja enfraquecido, tá? Ocioso. E como todo ocioso, ele tende a ficar obeso, tá? E com pouca disposição. Por isso, este exercício mental não é algo que você vai conseguir fazer amanhã. Da mesma forma que você não vai para a academia levantando 50 quilos no supino, às vezes você começa com a barra vazia e ainda sofre com isso, o exercício mental às vezes eu vou dar conta de ler uma página de um livro. Fecha aquela página e por hoje chega. Amanhã você lê outra página. Depois de uma semana você lê duas. Depois três. Porque o seu objetivo não é um resultado imediato. O seu objetivo é uma reeducação para o resto da sua existência, como espírito. Então não tem por que ter pressa. Tá? Seria o mesmo que você ir para a academia e falar, eu vou ficar 4 meses lá nesses tais projeto verão. E depois do verão você volta porque você gastou toda a sua energia naquilo, não tem mais para continuar. Então é melhor encontrar uma forma que você consiga fazer para o resto da vida, que demore mais para apresentar resultados, mas que tenha menos chance de desmotivação e recaída. Então, o exercício mental também leva ao cansaço, também leva à fadiga e também pode levar à desmotivação. Por isso é importante fazê-lo com cautela. Ok? Aqui, para conseguir-se autorrealização, a conquista de recursos de vária natureza, tá? Não está errado, não é no singular, no plural, isso aqui é no singular mesmo, tá? Vária natureza está correto, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em saúde, da conquista da beleza, dos ideais de engrandecimento humano. Ok? Então, transformação é a palavra-chave. O instinto vai se transformar em sentimento, o hábito doentio em saúde e a conquista da beleza e os ideais de engrandecimento virão através dessas transformações. Ou seja, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O pessoal está dizendo que a imagem do vídeo caiu. Eu estou lendo vocês, ok? Caso a imagem não volte, quem quiser ir para a rádio, que lá deve estar funcionando. É isso, vária de variada, Dioclésio.
mas eu estou lendo o chat. Nota do expositor. No livro Frases dos Grandes da Psicanálise, no capítulo 2, relacionado às frases de Carl Jung, Pedro Paulo da Silva Medeiros traz uma das falas de Jung. O ego é dotado de um poder, de uma força criativa, conquista tardia da humanidade, a que chamamos vontade. Então, a vontade para Jung, neste momento em que ele escreveu isto, relaciona-se a um poder, uma força criativa que existe em nosso ego, ok? Tá? Então, por que eu não tenho vontade? Você tem essa força criativa, você tem esse poder. Se você não está usufruindo disso com vontade, como vontade, em algo que você pense querer, é porque você está direcionando essa energia em algo que você pensa não querer. Quando você para pensar e refaz as suas contas, o indivíduo que fala, eu não tenho dinheiro, põe no papel as contas, e ele vai ver que se ele parar de tomar um monte de Coca-Cola, de cigarro, de parar de comprar um monte de bolacha, de gastar combustível para ficar dando voltinha, ele tem dinheiro até para fazer uma pós-graduação, um curso técnico, algo do tipo. O mesmo se dá com o emocional. Se você pegar o tanto de energia que você gasta xingando as pessoas, se irritando no trânsito, na fila do banco, ou com o seu vizinho, ou com o seu patrão, ou reclamando de ter que ir para o emprego porque não gosta do ambiente lá, ou infernizado pelo comportamento dos seus filhos, você vai perceber que você tem essa energia, mas que ela está sendo furtada. Estes gatos emocionais, tá? Sua sogra, sua mãe, pessoas que podem estar furtando essa energia e outras que não estão furtando, que você doa achando que não vai te fazer falta e na verdade está fazendo. Ok? Então, você tem esse poder, você tem essa capacidade criativa, mas ela está em algum local que você não enxerga, por isso está na sua sombra. Mas ela existe, tá? Não, um ser humano que não transforma isso em nada é um ser humano em estado catatônico, é um ser humano em estado depressivo profundo. Se você consegue fazer as suas coisas do dia a dia, você está atuando essas energias, mas se você não consegue motivá-las para o que você gostaria, para reformar, arrumar as coisas da sua casa, corrigir todas aquelas provas, colocar em ordem as suas gavetas, dar aquela faxina na sua casa ou limpar o seu carro, é porque essa energia está canalizada em outro ponto. Basta você identificar onde ela está canalizada, interromper esse fluxo e essa energia volta para você e aí fica mais fácil direcioná-la para outros campos. Tá? Uma força criativa, ou seja, que tem poder de criar coisas. Continuando em Joana. Ninguém é destituído de vontade, porquanto tudo que se realiza no movimento e na ação está vinculado a esse fulcro desencadeador de forças para a objetivação. Então, isso confirma o que eu falei, ninguém é destituído de vontade, porquanto tudo que se realiza no movimento e na ação está vinculado a ela, que tem forças direcionadas para a objetivação. Então, talvez este seja o seu objetivo, ok? E acontece em várias áreas, assim, né? Pessoas, por exemplo, que estão em relacionamentos e vão para terapia questionando, ou não para terapia, mas discutem isso com os amigos em bar e tal, fala, o meu casamento está em crise porque eu não tenho atração sexual pela minha esposa, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho mais desejo por ela. E quando você vai investigar a fundo, você descobre que esse indivíduo tem uma ligação muito forte com pornografia. Então, não é que ele não tem o desejo, ele tem o desejo, mas antes que esse desejo chegue para a mulher, esse desejo é anulado pela pornografia, né? Pela masturbação, ou pelo desejo, ou pela fantasia, ou com prostituição, e o indivíduo não percebe que são a mesma coisa, porque ele associa como coisas distintas. E nisso se dá vários aspectos da nossa vida. Lembra quando a mãe falava, ou você que tem filho provavelmente fala para ele, não come antes do almoço que vai estragar o seu apetite? É algo parecido com isso na nossa vontade, tá?
Às vezes a ansiedade se transforma na sua vontade. A ansiedade gasta tanta energia que quando você chega naquilo, você não tem mais desejo, né? Você sofre tanto e vive tanto o antes do momento. Eu vou ter que falar em público, ou então eu vou para uma entrevista de emprego, ou então eu vou discutir a relação e hoje nós vamos terminar, ou hoje eu vou pedi-la em casamento. Você sofre tanto com aquilo que quando chega na hora, você nem sente prazer naquilo. Você sente alívio, porque, nossa, que alívio, me livrei dessa responsabilidade. Quando aquele momento deveria ser um momento prazeroso. Só vai para uma entrevista de emprego quem está buscando crescer, quem acabou de se formar e está procurando o mercado. Só vai pedir em casamento alguém que sente que está apaixonado. Só vai terminar uma relação alguém que tem certeza que não quer mais aquilo. Então, é nesse aspecto que nós vamos, às vezes, perdendo o nosso sentimento de canalizar a vontade para o que nos interessa e ilusoriamente pensamos que não temos essa energia, que não temos vontade de fazer as coisas, quando na verdade nós temos. Ok? Olha aqui, com relação à ansiedade, a Elisângela Figueiredo. Desgaste emocional é tão desgastante quanto físico. Pensar demais em coisas que ainda não têm solução é um ladrão de energia. É exatamente isso, Elisângela, eu concordo com você. Ok? Porque você não consegue fazer outras coisas, tá? Então tem um ditado, provavelmente oriental, que diz o seguinte: se o problema tem solução, relaxe. O problema tem solução. Se o problema não tem solução, relaxe. O problema não tem solução. Então, se você pode fazer algo, faça. Se não dá para fazer agora, mas você sabe que dará para fazer depois, então depois você faz. Se não tem o que fazer com relação àquilo, então não sofra, porque o teu sofrimento não vai criar uma oportunidade de fazer algo com relação àquilo. Encontre formas de lidar com essa frustração, com esse luto, com essa impotência, com essa derrota e transforme isso em uma conquista. Na medida do possível, claro. Continuando, a vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. Vejam só. Quando você vai para uma academia, ou fazer uma caminhada, ou fazer uma yoga, ou fazer um pilates, ou uma meditação, às vezes você consegue ir por um tempo e depois dá um desânimo imenso, tá? Com o emocional se dá a mesma coisa. Então, qual que é a sua vontade? Eu quero ajudar, mas o único horário que eu tenho é domingo de manhã. Domingo de manhã eu vou servir sopa. Ou então, enquanto tem palestra lá na Casa Espírita, eu vou ficar cuidando das crianças. Ou então, eu vou dar aula gratuita para os meus alunos na universidade, vou fazer um reforço. Não sei, você vai arrumar uma forma. Só que depois de fazer isso 3 domingos, sua mente vai começar a falar: poxa, mas de domingo, você já trabalha a semana inteira, você já é uma pessoa que contribui com a sociedade, paga os seus impostos, você precisa descansar, não desfaz o seu domingo não, e aí você não consegue mais ir. Por isso a vontade precisa ser exercitada. No começo, pela empolgação, você vai. É o indivíduo que já vai para a academia, compra luvinha, a mulher compra aquela roupa toda colorida, o cara já compra aquela camisa cavada, achando que os braços vão crescer no dia seguinte, né? Tá lá, mas se empolga com a coisa. E depois de um tempo ele abre o guarda-roupa e estão aquelas roupas lá que foram usadas 2, 3 vezes, ocupando espaço, porque ele se desmotivou, né? Não exercitou a vontade. Foi uma outra pergunta aqui. A Irenice diz que essas recaídas são horríveis. Toda recaída é horrível, mas só recai quem tenta ficar em pé. Esse é um lado positivo. Pior é quem não recai porque nunca tenta. O Dioclésio. Manter o foco em uma coisa é melhor do que em várias? Parece que quando você tem um foco maior em alguma coisa, as outras se ajeitam. É aquele aspecto de sabedoria e segurança da eternidade. Tá? Quando você acredita no reencarnacionismo ou quando você acredita na espiritualidade, que existe o mundo espiritual, fica mais fácil, porque você não tem pressa. Ok? Então você pode pensar:
eu vou fazer isso com calma. O que eu preciso resolver agora é a minha raiva? Então não adianta eu tentar mexer com o ciúme, eu tentar mexer com a vaidade. Quando eu mexo com a raiva, naturalmente eu fico menos ciumento e naturalmente eu fico menos vaidoso, tá? E aí depois quando eu for mexer na vaidade, vai estar mais fácil. E aí, nesses aspectos, nós vamos nos curando. Quem tenta fazer todas as coisas ao mesmo tempo, acaba tendo muito mais dificuldade. Seria como você tentar fazer na segunda-feira inglês, na terça-feira italiano, na quarta-feira alemão e na quinta francês. É muito mais chance de você desistir e aquele indivíduo que era da sua sala e só fazia inglês vai acabar falando inglês e você vai acabar não falando nenhuma. Então é melhor sim fazer com calma e assertividade do que apavorado todas as coisas ao mesmo tempo. Perdão. Então a vontade cresce à medida que é exercitada. Na revista Hipnos, se eu não me engano é da PUC, no ano 2, número 3, a Zilda Gorrésio escreve um artigo chamado A Ética da Individuação, onde ela aborda o tema da individuação junguiana. E ela escreve o seguinte: essas palavras são palavras de Jung, ok? É uma citação que ela colocou no texto dela. A relação entre o homem e Deus provavelmente tem de passar por uma certa mudança importante. Em vez de propiciar louvores a um rei imprevisível, ou prece de criança a um pai amoroso, a vida responsável e o cumprimento da vontade divina em nós serão a nossa forma de adoração para com Deus e de comunicação com Ele. O que Jung está dizendo com isso? Que a nossa relação com Deus precisa mudar. Por quê? Não ficar louvando Ele como um rei imprevisível, né? Quando a pessoa fala, se Deus quiser, se for assim a vontade de Deus que prevaleça, quer dizer, como assim se Deus quiser? Se é por seu crescimento, é lógico que Ele quer. Se você acredita que Deus é bondoso, é lógico que Ele quer. Talvez não no seu momento, mas nesse aspecto, nós estamos pensando que estamos demonstrando fé e na verdade estamos mostrando insegurança. Tá? É como aquele casal que o rapaz fala para a namorada, eu vou sair com os meus amigos, você fica chateada? Ah, você que sabe, normal. Fica ou não fica? Então, quando eu falo se Deus quiser, é como se eu quisesse que Deus ouvisse, assim, mas eu não quisesse pedir diretamente para ele, sabe? Olha, pai, meus amigos vão a um show, vai todo mundo da classe. Não é porque vai todo mundo da classe, é porque eu quero ir no show. Então, quando eu falo se Deus quiser, eu estou colocando Deus como imprevisível, que ele pode querer ou não. E nós já sabemos que se for para o bem, não é uma vontade de um ser antropofísico que quer. É a vontade do Deus interior em você que precisa querer. E é isso que Jung está trazendo. E também não fazer prece de uma criança a um pai amoroso. Se fosse coitado de mim, por favor, cuida de mim, pai. Como se ele fosse alguém que fosse cuidar de mim. A proposta de Jung é que a vida responsável e o cumprimento da vontade divina em nós serão a forma de adoração para com Deus e de comunicação com Ele. Veja que coisa maravilhosa. Quando eu tomo a responsabilidade pela minha vida e cumpro a vontade divina que existe em mim, e esta não é imprevisível, porque eu posso ter acesso a ela, aí eu estou adorando a Deus. Porque as pessoas olham para mim e falam, nossa, olha que homem bondoso, olha que cara caridoso, olha que pessoa sensacional, olha quanta luz ela tem. E aí você vai trazendo a mensagem de Deus sem precisar ficar citando versículo da Bíblia ou capítulos do Evangelho kardecista. Pelos seus atos. Claro que Jung não estava falando de espiritismo. Continuando em Joana. Inexpressiva nos primeiros tentames, a vontade, logo se transforma em comando das possibilidades que se dilatam, enriquecendo o ser com os valores imperecíveis da sua evolução. Inexpressiva nos primeiros tentames. Então, quando você tenta inicialmente a sua vontade,
O pessoal tá falando aqui do que já virou mania a Luciene falar se Deus quiser. E se não der certo é porque Deus não quis, segundo a Rosita. E realmente, né, se nós estamos aqui aprendendo que Deus está no nosso interior, não é ele lá fora, porque eu jogo a responsabilidade dele. Se aconteceu, olha, Deus olhou para mim, Deus me ama. Não, não é isso que vai fazer Deus te amar. É essa vontade que existe dentro de você manifesta. Então, quando você faz a sua oração, segundo Jung, não é orar como uma criança pedindo a um pai. É orar como um ser consciente e responsável pela própria vida, pedindo para o seu Deus interior que se comunique e tire e produza forças para que aquilo aconteça. Aí é uma forma diferente e mais adulta de pensar. Então a vontade logo se transforma em comando das possibilidades que se dilatam, enriquecendo o ser com os valores imperecíveis da sua evolução. Por que valor imperecível da evolução? Porque aquilo que nós conquistamos não perece, ou seja, nós não perdemos, não estraga. A tua sabedoria será sempre tua. E quando algumas pessoas falam, mas eu posso ter recaídas, eu estava tudo bem na minha vida, e aí eu não era uma pessoa agressiva, mas de repente minha mulher me traiu, ou então eu fui furtado, ou então meu patrão me despediu, eu arrebentei o cara, eu matei minha mulher, matei o amante. Quer dizer, isso foi uma recaída? Não. Quando você retorna onde você já esteve, isso não é uma regressão da sua evolução. Isso é uma regressão do seu psicológico. Mas ele não regride no sentido de que ele desaprende. Você optou por ir até lá, porque você sabia. Tá? Por isso que por um indivíduo que nunca foi preso, é muito mais difícil cometer um crime do que aquele que já foi. O que já foi, passou por aquele medo, nossa, eu vou chegar na cadeia, eu vou ser estuprado, vão me bater, e de repente o cara vê que não é nada disso. Tem uma sociedade lá dentro, ele faz amizades, o tempo demora a passar, mas ele vai construindo coisas, e ele já pensa, se eu ficar preso não tem problema, eu sobrevivi à cadeia uma vez, eu sobrevivo de novo. Então, quando ele comete o crime de novo, não é que ele regrediu, é que ele optou por retornar a um local conhecido pela sabedoria que tem deste local, porque sabe que suportará viver ali. Então, é bem diferente do que um indivíduo que regrediria e esqueceria aquilo que aprendeu. Joana, a vontade se radica nos intrincados tecidos sutis do espírito, que, habituado à execução de tarefas ou não, consegue movimentar as forças internas de que se constitui, a fim de atingir os objetivos que lhe devem representar fator de progresso. Deixa eu dar uma lida aqui primeiro. Hoje vocês estão produtivos, hein? Acima da média. A vontade, então, se radica, ou seja, ela se enraiza nos intrincados tecidos sutis do espírito, que se radica no intrincado, quer dizer, é lá na essência, é grudado no âmago da coisa. Se tivesse um começo, é dali que ela partiria. Que esse espírito está habituado à execução de tarefas ou não, porque tem um espírito que está habituado a não executar tarefas, isso é um hábito para ele. Ele sempre fala não, ele sempre não executa, ele sempre assume o fracasso para evitar o fracasso. Bom, eu vou até lá e não vou dar conta, então é melhor eu não ir, que assim eu não sofro. Então ele vive o fracasso para não viver o fracasso, perdendo com isso o risco do sucesso. Ok? Ele troca o risco do sucesso pela certeza do fracasso, se habitua a isso e vive uma vida plena nesse sentido. Consegue movimentar as forças internas de que se constitui, com o objetivo de atingir, a fim de atingir os objetivos que lhe devem representar fator de progresso. Então, qual que é o ponto principal aqui? Quais são os objetivos que te trariam progresso espiritual? O que você tem que lidar hoje que é mais difícil? Aceitar a sua situação financeira, social, de saúde?
aceitar a família que você está inserido, aceitar a sua orfandade, aceitar que você foi abusada pelo seu avô, pelo seu tio inúmeras vezes, aceitar que quando você fala isso para a sociedade ainda acha que a culpa foi sua. Com o que você tem que lidar, o que vai te fazer progredir. Por mais doloroso que seja, se você consegue canalizar sua vontade nessa área, você progride muito mais do que se não canalizar. A dor você vai sentir de qualquer jeito e você só pode diferenciar o tempo e a intensidade com que isso chegará. Então eu sempre coloco um fator para os meus clientes em terapia. Existem momentos na vida em que nós temos que fazer uma escolha. A dor virá. Qual é a sua opção? Uma dor crônica, ou seja, que não se cura, mas que é suportável para o resto da sua vida, ou uma dor insuportável por um período da sua vida para que depois venha uma libertação? Então, você vai arrancando aquele band-aid aos poucos e sofrendo parcelado, ou você tira ele de uma vez, dá um grito, coloca a mão e 30 segundos depois está tudo bem de novo? Cabe a você tomar a decisão. Então, quando o indivíduo vem para a terapia, chega um momento em que ele entra em contato com a sombra. A sombra chega. E nessa hora, alguns fogem, outros querem ir mexendo devagar, mas isso gera uma dor contínua que não é o suficiente para matar nem fazer desistir, mas que também evita que o prazer chegue. E tem outros que já querem ir de cabeça e, por saberem que estão em um processo terapêutico, se permitem fazer esse ato. Choram, se deprimem, perdem a vontade de comer, às vezes têm ideação suicida ou começa a querer largar o emprego. Tudo pode acontecer, mas quando passa, aquilo é passado, aquilo foi elaborado, foi curado e não retornará se ele não permitir que retorne. Então cabe a você decidir o quanto de vontade você vai colocar naquilo que poderá te trazer progresso. Mas primeiro você precisa identificar que coisas são essas. A Miriam pergunta: podemos dizer que a vontade cria redes neurais? Ela utiliza, sabe? Você tem que pensar que não só nas redes neurais, mas de todo o nosso corpo físico. Tem partes nossas que às vezes nós não utilizamos, músculos que não utilizamos. Então imagina, por exemplo, aqui em São Paulo. Hoje é uma quarta-feira à noite. Se você passar lá pela rodovia dos imigrantes, que é uma rodovia imensa, que em alguns locais tem 5, 6 faixas para ir e mais 6 para retornar, você vai passar tranquilamente. Quer dizer, tem aquilo, mas não está sendo utilizado. Agora, se você tentar descer ali numa sexta-feira, 6 horas da tarde, véspera de um feriado, você vai ver aquilo entupido. Então, o teu cérebro e o teu psiquismo tem recursos para te fazer chegar muito mais longe, mas muitas pessoas acabam não se utilizando disso e até nem imaginam que detém esse poder todo. Continuando nessa nota do expositor da Zilda citando Jung. Embora a encarnação divina seja um acontecimento cósmico, ela só se manifesta empiricamente naqueles poucos indivíduos relativamente capazes de consciência o bastante para tomar decisões éticas, isto é, de se decidirem pelo bem. E o que é empírico? Empírico é aquilo que você aprende pela vivência, pela experiência. O que você já nasce com é inato, e o que você aprende ao longo da sua vida é empírico. Então, os empiristas acreditavam que nós nascemos como uma folha em branco, e à medida que nós vamos vivendo, essas experiências vão sendo impressas nessas folhas, e isso passa a ser o nosso conhecimento e a nossa sabedoria. Isso é empirismo. E os inatistas acreditavam que nós já nascemos com aquele conhecimento, mas nós precisamos de estímulos para desenvolvê-los. Ok? Então, o que Jung está colocando aqui? A encarnação divina, ou seja, o eu divino encarnando, é um acontecimento cósmico. Ela só se manifesta empiricamente, ou seja, eu só passo a ter consciência de que existe um Deus em mim naqueles indivíduos
relativamente capazes de consciência ou bastante para tomar decisões éticas, isto é, de se decidirem pelo bem. Quando eu tenho uma oportunidade de fazer o bem ou o mal, ou de não fazer nada, ou de fazer nada, e eu escolho fazer o bem, e depois eu escolho fazer o bem, e eu insisto em escolher fazer o bem, porque eu tenho consciência da minha responsabilidade espiritual, eu tenho consciência que os estágios em que estamos são empréstimos, e que amanhã o mendigo pode ser eu, e por isso eu olho para esse mendigo hoje de uma forma diferenciada, então eu estou manifestando conscientemente este divino que existe em mim. Tá? E naturalmente, se eu manifesto conscientemente o divino que existe em mim, eu não vou julgar os outros, porque eu enxergo a incapacidade dos outros como um estágio evolutivo, como uma fraqueza, e quero ajudá-los naquilo. Quando eu penso, eu tenho consciência disso, aquele pobre coitado não tem, aí eu não estou sendo Deus, eu estou sendo um ególatra. Joana, quando alguém fracassa em qualquer atividade, isso não representa debilidade de esforço ou falta de vontade bem direcionada. Antes, transforma-se em um elemento de experiência para futuros tentantes. Então, isso é um pensamento motivacional. Se você não conseguiu e enxerga isso como fracasso, ela sugere que você não enxergue isso como falta de vontade ou debilidade de esforço. Se eu tivesse feito mais, você fez o melhor que podia com os recursos que tinha, tá? Agora você sabe que se você fez 70% e não passou, com 80% talvez você passaria. Agora você se reorganiza, recanaliza suas energias, o seu direcionamento, seja se for para passar em um concurso, seja se for para conseguir fazer uma atividade diferente do seu habitual, seja se for para dialogar com o seu filho ou com a sua esposa. Agora você já sabe. Se você transforma isso em experiência, a próxima vez tem muito mais chance de ser bem sucedida, ok? Então, quando uma pessoa não consegue fazer algo, ela não deve ser culpada de alguém que não tem interesse em fazer aquilo. Ela deve ser observada como alguém que não alcançou ainda a capacidade suficiente para ter o sucesso, mas que só conseguirá saber quanto de capacidade necessitará estudando o fracasso. Perguntaram da rede neural. A rede neural seria a rede daquela comunicação entre os neurônios, a rede neurológica, aquela rede que acontece no nosso cérebro. Quando você vê aquelas imagens assim de médicos ou de vão mostrar remédios funcionando, que nem o Fantástico mostrava isso muito, 3D, que mostra aquela eletricidade passando dentro de um cérebro, aquilo é a rede neural funcionando. Deixa eu dar uma lida aqui. Ótimo. Deixa eu compartilhar isso que é importante. Welson. Fé e vontade pode ser tanto para a luz ou para a sombra, com certeza. E também, eu sempre vou afirmar isso, sombra não necessariamente é coisa ruim, tá? Nós temos muito mais vícios do que virtudes na sombra, mas nós temos virtudes na sombra. E nós temos vícios à luz. Esse indivíduo que está alcoolizado no meio da rua, 3 horas da tarde, cambaleando, a luz dele é o alcoolismo. Você enxerga isso, não está na sombra dele, isso é manifesto. O que está na sombra dele? Um ótimo pai que ele era, mas ele se afundou no alcoolismo porque a filhinha dele foi atropelada. Então, aquele indivíduo capaz de cuidar de uma família foi para a sombra e quem veio para a luz foi o alcoolista. Então, não confundir luz com negativo e sombra com positivo. São apenas aspectos manifestos e secretos, inconscientes, mas em ambos pode existir virtudes e vícios. Continuando, em Joana. Da mesma forma
como a enfermidade e a morte não significam fracasso da medicina, que sempre se apresenta para modificar os quadros dos distúrbios e desgastes orgânicos, prorrogando o período da vida do paciente, o insucesso nos empreendimentos humanos igualmente não se expressa como ausência de fonte poderosa da vontade. Então, da mesma forma como a enfermidade e a morte não significam fracasso da medicina. E o tempo trabalhando no hospital eu via isso. Às vezes chegava uma senhora internada ali na UTI com 93 anos de idade. 93 anos de idade já está mais ou menos na hora de partir. Não é uma surpresa para ninguém se uma pessoa de 93 desencarnar, tá? Então, mas os familiares não ficavam uma pressão no doutor, né, no médico da UTI ali. Você tem que salvar minha bisavó, você tem que salvar minha avó, você tem que salvar minha mãe, a gente paga qualquer coisa. E assim, não é que a medicina falhou em salvar aquela senhora, ela tinha 93 anos. E provavelmente chegou aos 93 graças à medicina. Então a medicina teve sucesso em permitir que essa mulher chegasse aos 93. O óbito dela foi uma consequência natural de estar viva. Ela morreu, mas isso não implica um fracasso na área da medicina. E o que ela está fazendo em paralelo é que, da mesma forma, quando você tenta fazer alguma coisa e ela não dá certo, não significa que você falhou. Significa que aquilo foi o máximo que aquela coisa poderia chegar. Talvez o que falhou foi a sua perspectiva. Você imaginou que chegaria em um ponto X, porque na sua mente você pode tudo, mas na realidade, contando as variáveis de tempo, espaço, universo, variáveis humanas, sentimentos, emoções e etc., houve alguns empecilhos que não permitiram que o ideal se realizasse. E o real é que se realizou. Então, o que você imaginava que era 100, terminou com 80. Só que este 80 é 80 porque você tem 100 na cabeça. Se você não tivesse nada, o 80 seria 100. Isso é importante ter em mente, que quando nós construímos alguma coisa e ela termina, é porque aquilo era o máximo que ela poderia chegar. E a partir dali, eu refaço o luto, refaço o meu comportamento e aí eu tento de novo. Com as novas habilidades que eu tenho, pode ficar mais fácil. Eu lembro quando eu tinha 14 ou 15 anos, tinha um quintal muito grande na casa dos meus pais, onde eu morava. E tinha aqueles senhores que iam capinar, sabe, com a enxada, que o pessoal falava lá, cara, pilote, não é capinar. Iam esses senhores capinar o lote. E eles chegavam lá 8 horas da manhã, meio-dia eles tinham ido embora, e era um quintal grande, assim, de mato. Só que eram senhores de 60, 70 anos, com aquele chapéu na cabeça, bem magrinhos, assim, então eu pensava que aquilo era fácil. E um dia eu peguei a enxada e fui fazer isso para que houvesse uma economia de dinheiro. Comecei às 8 horas. Quando deu meio-dia, eu tinha capinado um quarto do lote. E eu estava morrendo de dor nos braços, já tinha suado 1 litro e não conseguia entender como é que aquele senhor capinava tão rápido. E sem sair dali com o sentimento de estar desesperado. E aí eu fui entender que a forma com que eu batia a enxada no chão, gerando impacto, me machucava a musculatura e gerava um cansaço maior, que existia uma técnica de cortar aquela grama de forma que não houvesse tanto impacto e fosse melhor. Olha só, eu estou falando de capinar um lote. Com certeza, se eu tivesse continuado, depois de um tempo eu estaria capinando esse lote, talvez até em menos de 4 horas, porque eu era bem mais novo que aquele senhor. Mas se eu imaginasse que eu não tivesse outra perspectiva, eu ia achar que um quarto de lote em 4 horas é o normal. Eu passei a achar que não era porque eu me comparei com aquele senhor, é isso que eu quero dizer. Na minha cabeça, em 4 horas era possível capinar aquele lote. Se eu nunca tivesse visto alguém fazê-lo em 4 horas, eu ia achar que em 2 dias é o tempo normal. É esse o ponto que eu quero falar, né? Trazer esta reflexão. Que os nossos fracassos, vistos como fracassos, na verdade são experiências que deram certo e chegaram até onde podiam.
Continuando em Joana. Toda tentativa que não resulta como um sucesso transforma-se em mensagem de conquista de valor, que poderá ser utilizado em nova ocasião, facultando o logro noutro ensejo. Toda tentativa que não resulta como um sucesso, que é considerada um fracasso, transforma-se, ou pelo menos deveria transformar-se, né, em mensagem de conquista de valor. Oba, agora eu ganhei experiência. Quando eu percebi que eu não dei conta de capinar aquele lote, eu fui questionar por quê. E aí eu descobri que existia uma técnica. Pronto, agora da próxima vez, eu já estou hábil com a técnica? Não, mas eu sei que existe uma técnica, então eu já vou começar a mudar a postura, a inclinação da enxada, até encontrar o grau perfeito. Tá? Então, passa a ser uma conquista de valor. Agora eu conheço isso, antes eu não conhecia. Eu vou. A Marimeide. Sinto isso na pele. Meu marido limpa o quintal rapidinho. Já quando eu vou pegar na enxada, praticamente não saio do lugar. Pois é. Então, é bem por aí. E isso se dá com tudo. O indivíduo que nunca lavou louça vai demorar um tempão para lavar a louça e vai quebrar um prato e um copo, provavelmente. Enquanto tem aquelas pessoas que lavam a louça e já põe, você fala, não é possível, deve estar suja. E você vai ver e não está. Né? Aquelas mulheres também que limpam casa, diaristas, limpam a casa inteira em um dia. Você tenta fazer isso sozinho, não consegue. Descobre que a sua casa é imensa. Sempre achou que sua casa fosse pequena, queria uma casa maior. Tenta limpar ela sozinha, sozinho, e você vai descobrir que mora em uma mansão. Continuando em Joana. A vontade, por isso mesmo, não cede quando falecem os resultados, repetindo a experiência quantas vezes sejam necessárias até que escolhime os interesses que se tem em mente. Então a vontade não cede quando falecem os resultados, porque ela vai repetindo a experiência. O que ela tem vontade é de alcançar a coisa. E ela não enxerga a falha como a coisa terminada, ela enxerga a falha como um degrau para chegar à coisa, ao objetivo. Então por isso a vontade não deve desanimar. O que desanima é o seu ego. O que desanima é a sua arrogância, porque você imaginou que daria conta de fazer perfeitamente da primeira vez. E aí, como você não consegue, você imagina que é impossível e desiste. Quando você enxerga isso como um degrau, fica bem mais fácil. Continuando. Desenhado um objetivo interior e de imediato, forças complexas apresentam-se para que ele seja conquistado. Então eu desenho um objetivo interior e de imediato forças complexas, ou seja, forças oriundas de vários pequenos aspectos que somados geram a minha vontade para que eu conquiste esse objetivo. Pode ser com coisa que vai me fazer mal ou bem? Pode. Se o teu objetivo for encontrar maconha porque não tem na cidade, você vai andar 200 quilômetros e vai encontrar maconha. Se o teu objetivo for encontrar um local que precisa de assistencialismo, você vai encontrar um local que precisa de assistencialismo. Depende do quanto você vai dispor de energia e vontade para isso. Isso, aqui. A Sirlene, a gente se sente humilhado quando não consegue alguma coisa, coisa do orgulho. Sim, porque a humilhação ela pega essa perspectiva. Eu pego um ideal que alguém conseguiu fazer e eu imagino que eu também conseguirei. Só que eu esqueço que esse senhor de 70 anos faz isso há 50. Ele consegue fazer aquilo. E eu quero, na minha primeira tentativa, eu quero ser igual a esse senhor de 50 anos. Se eu não consigo, então eu não sirvo para nada, eu não sou homem suficiente, ou eu não sou mulher suficiente. E aí é que nós vamos entrando nessa questão do orgulho. A humildade me faria enxergar, poxa, que legal que esse senhor consegue fazer isso tudo em 4 horas, né? Assim dá para ele capinar 2 por dia. Se eu continuar aqui, talvez eu consiga também. Só que como o meu objetivo
não era ser capinador, era ser psicólogo, eu direcionei minhas energias futuramente para outras coisas. Mas se ali aos 14 eu tivesse decidido que eu ia ganhar dinheiro capinando lote, hoje provavelmente com 31 anos eu seria um dos melhores capinadores aqui de Taboão da Serra. Mas dificilmente estaria fazendo esse estudo. São as nossas escolhas. Deixa eu ver se... Aqui. Há, entretanto, hábitos arraigados no psiquismo do espírito, que propelem ao avanço ou facilmente desistem de ser levados adiante. E é aqui que entra a variável que eu falei. Conversando com um amigo que tem interesse em fazer química, ele trouxe isso, né? Quando nós estamos na escola, na área de química, tem aquela tal de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Essas condições normais de temperatura e pressão são as condições mais neutras possíveis para avaliar em que temperatura a água vai entrar em estado gasoso e coisas do tipo. Só que essas condições normais de temperatura e pressão, na prática, só existem no laboratório. Porque tem um indivíduo que mora na praia, tem um indivíduo que mora na serra, tem um indivíduo que mora perto de um rio, tem o outro que mora na caatinga. No que diz respeito à questão emocional, é a mesma coisa. Isso tudo falado aqui dá a sensação de, bom, agora é só fazer isso e eu dou conta. Mas aí eu vou lá, a Silene agradecendo que eu não virei capinador. Mas aí eu vou lá e eu quero conseguir fazer aquelas coisas de imediato. Eu quero ter a potência necessária imediatamente. E eu acabo não alcançando esses objetivos. Por quê? Porque existem os complexos em mim, esses hábitos. E é isso que o processo de terapia, o processo de autoconhecimento, a meditação te ajudam a enxergar. Porque estes são processos muitas vezes inconscientes. Você fez toda a sua parte, mas tem uma força em você que te puxa, que é como se fosse uma contra-vontade. É a sua vontade. A sua vontade está direcionada para uma área que parece oposta ao que você está buscando. Mas, na verdade, se ela faz isso, é porque um aspecto inconsciente seu deu este comando para ela. E você precisa descobrir por quê. Eu tento ser fiel nos meus relacionamentos, mas eu sempre traio. E eu sofro por ter traído. Ou como o Dioclésio colocou aqui, eu quero parar de beber, mas quando eu vejo eu estou bebendo ou usando drogas. Né? Não ele citou o exemplo de dependentes químicos. Se você não entende que a sua vontade está canalizada para isso e que existe um aspecto inconsciente, aí você tem uma chance de ficar patinando e a desmotivação vai ser muito maior. Tá? Podem ser aspectos afetivos, podem ser aspectos emocionais, podem ser traumas que você se lembra ou não, traumas que você reprimiu, catexia, que é essa energia condensada que não se manifesta. Então, tudo isso aí precisa ser investigado porque é uma variável humana. Nós não somos robôs, tá? Existe uma variável humana que poderá fazer com que tudo isso que foi lido se transforme em algo infrutífero. A Joana deve estar mentindo, porque isso não funcionou para mim. Ela não está mentindo. E é por isso que ela coloca aqui. Existem hábitos arraigados no psiquismo, que ajudam a avançar ou a desistir. E se você não identificar o que move esses hábitos, vai ser muito mais difícil alcançar resultado. Aqui uma nota do expositor, eu trouxe uma citação do livro que eu lancei, hein? Isso aqui é primeira mão. A Angústia do Crescer, no capítulo 15, O Morrer. Eu escrevi o seguinte: um homem de 40 e poucos anos pode sentir seu orgulho ferido ao ser convidado a pensar diferente e a mudar um comportamento após ouvir um sermão de seu filho adolescente. É mais fácil dizer que o menino não sabe de nada e que está dizendo besteiras do que aceitar a mudança, a reflexão e, consequentemente, o luto. Porque vai gerar luto. Tá? Para que você consiga não trair mais as suas namoradas, você vai ter que vivenciar o luto daquela namorada que te traiu. E perceber que ela te traiu mesmo. Tá? Que ela ou não gostava suficientemente de você, ou estava confusa, ou era imatura. Aquilo aconteceu.
trair as suas próximas namoradas ou seus próximos namorados não vai transformar em vingança, porque aquela pessoa que te traiu nem sabe mais que você existe. Você está, na verdade, criando novos monstros, criando novas feridas na sociedade. Então eu tenho que aceitar que eu fui traído, vivenciar esse luto, e então eu vou conseguir me relacionar com uma pessoa sem ficar tentando punir nela aquilo que eu julguei errado na anterior. Isso serve para a empresa. A minha empresa anterior me roubou, não deu os meus direitos. Essa próxima que eu vou entrar, eu não vou fazer nada. Tocou o sinal para ir embora, eu vou embora. Deu a minha hora, eu vou embora. Eu não vou ajudar se precisarem. Quer dizer, mas você nem deu uma chance para que essa nova empresa faça diferente. Você está se vingando da anterior nessa. E é nesse sentido que eu propus o trabalho. Quando o adulto de 40 e poucos anos ouve o filho adolescente falando algo que é verdade, que é atualizado com relação ao que ele conhece, ele será obrigado a largar aquilo que ele conhecia. Isso gera muita dor. Então ele prefere dizer que o jovem não sabe de nada, que o jovem está falando besteiras. Tá? Então é a mesma coisa quando você olhar e falar: esse estudo não serve para nada porque eu não mudei nada. Talvez o problema não esteja no estudo, talvez o problema esteja na sua dificuldade em desapegar dos conceitos que você traz arraigados no seu psiquismo. Continuando, em Joana. São os antigos fracassos que ressumam dos refolhos do self, que, sem estímulos, recua, deixando que aconteça conforme seja mais fácil ou que simplesmente não suceda. Então, aqui confirmando isso que eu escrevi lá atrás. São os antigos fracassos, ou seja, as experiências traumáticas, as lembranças onde eu falhei, que surgem do self, que aí passa a não ter estímulo, porque ele já pensa: eu vou falhar de novo, eu vou fracassar de novo, e aí ele deixa as coisas acontecerem, e aí sai da sua boca: se Deus quiser, acontecerá. Não, acontecerá se você quiser, porque também está escrito na palavra de Deus: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, faça a tua parte e o céu te ajudará. Não é faça a tua parte e talvez o céu te ajudará. É ajudará. Ou seja, é você que tem que querer. É o seu divino interior. E conseguindo isso, e a melhor forma de conseguir isso é não ficar preso nas experiências anteriores como fracassos, mas sim apenas como experiências para assimilar novos valores, e aí você tem uma chance muito maior de crescer. Citaram Raul Seixas aqui, né? Que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sempre lembrando que existem pessoas, viu, Sirlene, que são ortodoxas e você não pode citar certas pessoas. Eu estou aqui citando a frase que o cara trouxe, não o modo de vida dele, não ele como um modelo de ser humano, nada disso. Mas apenas como um conceito de que eu vou sofrer menos se eu for essa metamorfose ambulante, ou seja, se eu me permitir assimilar novos conceitos a cada dia do que se eu mantiver essa opinião formada sobre tudo, porque eu acabo ficando insuportável para as pessoas que convivem comigo. E aí eu penso que elas se adaptaram a mim, mas na verdade elas pararam de me confrontar. Elas se aliançam pela sombra, ou seja, por trás de mim, e eu fico achando que não tem mais conflito. Nossa, minha esposa e meu filho nunca mais brigaram comigo, só que quando eu saio de casa os dois ficam desabafando a meu respeito. Nossa, ele é muito chato, ele não para, como ele é teimoso, e nesse aspecto eu não vou perceber, porque eles cansaram de tentar. Continuando em Joana. Repetindo-se a tentativa, cria-se o hábito de agir, e por consequência, este se torna elemento vital para a vontade. Repetindo-se a tentativa, tá? Isso não é uma vez, são quantas vezes forem necessárias, você cria o hábito de agir. Então, quando você cria o hábito de enxergar diferente as relações, a outra empresa me traiu, mas essa empresa pode ser legal comigo, e na 10ª empresa talvez você encontre uma que seja legal. Só que se você não faz isso, e vai se vingando de uma empresa na outra, já imaginou como você vai chegar na 10ª?
Então, quando as coisas acontecerem para você, talvez você não esteja pronto para recebê-las. Quando você finalmente conhecer uma namorada que não vai te trair, que vai ser uma esposa fiel, que vai ser uma ótima companheira, talvez você a machuque tanto em razão das anteriores que você a perca e fique achando que a sorte não sorriu para você, quando na verdade foi a sua inabilidade em vivenciar os lutos e assimilá-los que te atrapalhou a se abrir para novas relações. E aqui para encerrar, Joana, sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável. A vontade temos. O que precisamos fazer é direcioná-la bem. E para direcioná-la bem, eu preciso definir quais são esses objetivos. E para definir quais são esses objetivos, eu preciso identificar o que me falta. E para isso, eu tenho que estar com a mente aberta às críticas, a devoluções terapêuticas, a feedbacks e a investir em mim, no autoconhecimento. Ok, senhoras e senhores, jovens e senhoritas? O próximo encontro, então, não se esqueçam, hein? Dia 25/11, não haverá estudo no dia 18. Iniciaremos o capítulo 3, Tormentos Psicológicos, parte 1. E aí faremos esse Tormentos Psicológicos e quando ele encerrar, o estudo entra em férias e retornaremos em fevereiro. Ok? Deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês pela companhia. Hoje realmente o chat superou, fiquei muito feliz. Muita troca de indicações de palestras, de materiais. Fiquei muito feliz com o empenho de vocês. E a vocês que estão aí na rádio também, morrendo de vontade de fazer perguntas no SoundCloud, frustrados que o estudo já passou, não se preocupem, haverão oportunidades. E havendo uma, venham aqui assistir ao vivo, vez ou outra, para nos presentear com a companhia de vocês, ok? A Rede Amigo Espírita, o meu muito obrigado pelo espaço, por este momento, por proporcionar tantos estudos e tanto material. A todos vocês, então, uma ótima semana. Nos vemos em 15 dias para quem faz apenas esse estudo e na terça que vem para quem faz os dois. Muita paz.